Vamos lá fazer a nossa correção da atividade nas páginas 293, 294, 295 e 296. Ao todo, foram as 6 questões para vocês estarem respondendo, onde o primeiro aqui, os animais se alimentam, na página 293, ele pede para você ler as informações sobre os tipos de alimentação dos animais e relacionar as respectivas classificações. Eu até disse a vocês que vocês poderiam estar indo lá na página 212 para ter a certeza aqui do que você tinha ouvido na explicação, do que você já tinha estudado antes, para você estar fazendo essa atividade. Então, a dieta desses animais baseia-se em principal ou inteiramente no consumo de outros animais. Então, são os animais carnívoros, ou seria colocar a letra C. Alimentam-se de material orgânico ou restos de animais e vegetais mortos. São confundidos com os animais carnívoros. No entanto, eles não saem em caça atrás de sua alimentação, pois eles se alimentam de restos de animais e vegetais mortos. No caso, são os detritívoros, tá? Que eles se alimentam aí de restos de animais e vegetais mortos. Os organismos desses animais. O organismo desses animais está adaptado para comer carne e plantas ou vegetais. São os onívoros. E alimentam-se de forma predominantemente de vegetais, ervas e partes vivas de plantas, e geralmente são bastante pacíficos, e muitos deles acabam se alimentando da mesma planta sem nenhum tipo de problemas. São os herbívoros. Então, letra H. Então, é C, D, O, H. Na página 294, você iria estar lendo aqui sobre a odontologia veterinária. Bora lá? Sobre a odontologia veterinária, certo? E você iria estar respondendo essas duas questões. Por que as pessoas precisam escovar os dentes de seus gatos e cachorros? Para evitar, gente, que os restos de alimento eles se acumulem, né, em seus dentes e criarem bactérias que vão aí se proliferar, né? Se acumulem nos dentes e bactérias se proliferem, ocasionando dores nos dentes, inflamação na gengiva, infecções. Então, assim como nós humanos precisamos estar escovando os dentes para evitar bactérias, dor no dente, inflamações, né, infecções, os animaizinhos também precisam, tá? O gato, o cachorro. Letra B. Que informação do texto alerta para os perigos de uma infecção grave em vários órgãos do corpo do animal, devido à falta de higiene bucal? Esse quadro infeccioso pode evoluir e as bactérias podem migrar pela corrente sanguínea e causar infecção em órgãos como coração, rins, articulações, entre outros. Então, essas duas questões, ó, essa última questão você está encontrando ela aqui bem no finalzinho, ó. Entendeu? Ó, esse quadro, tá vendo? Ó, no finalzinho. Então, tudo... Oi! Tudo depende aí da leitura. Então, ó, veja que essa última questão, ela está aqui. E essa que fala para evitar dos alimentos, ela vai estar se encontrando aqui também, tá, gente? Então, tem que estar escovando para estar evitando aí, tá? O acúmulo progressivo da boca, que causa mau hálito, inflamação, dores no dente. Então, ó. Então, aqui, ó, letra A. As bactérias e restos de alimentos acumulam na boca. Tá? Como eu clico com torto. Tá vendo, ó? Causa mau hálito, inflamação da gengiva, o que impede de se alimentar. E a letra B, ela vai estar aqui, ó, bem no finalzinho, perda de dente, esse quadro, tá? Certo, gente? Facinho, facinho. É só ler a questão, é só ler o que tem no texto, que você consegue responder rapidinho. Em seguida, você teria que fazer aqui a leitura do texto sobre os pombos que vivem nas cidades e responder as questões 3, 4, 5 e 6, tá?
Então, você estaria aqui lendo também na próxima página. Bora, amor, abre. O controle da alimentação. Onde aqui falando sobre o controle da alimentação, que a gente não pode estar alimentando os pombos para que eles tenham sua função na natureza e sua população permaneça controlada, recolher sobras de alimentos de animais domésticos, aves e gaiolas de criação, para não atrair pombos, ratos e baratas. O hábito de fornecer alimentos aos pombos acarreta desequilíbrio populacional com a proliferação excessiva dessas aves, que causa problemas ao meio ambiente. As aves na natureza têm sua função importante, controlar insetos, replantar as sementes que comem. A oferta e a escassez de alimentos influenciam na produção dos pombos. Então, tudo isso aqui você estaria lendo sobre o controle da alimentação. E responderia aqui, explique por que a mulher mostrada na imagem acima está cometendo um erro ao alimentar os pombos no parque. O hábito de fornecer alimentos aos pombos acarreta o quê? O desequilíbrio populacional com a proliferação excessiva dessas aves, o que causa problema ao meio ambiente e afeta a qualidade de vida das pessoas. Então, ó, nós temos aqui no terceiro pontinho, o hábito de fornecer alimentos aos pombos acarreta o desequilíbrio populacional, certo? Então, essa aqui é a resposta da letra A, do terceiro pontinho. A letra A não, do terceiro, desculpa. Já na página seguinte, de que maneira... Vou dar o zoom. De que maneira a oferta ou escassez de alimentos... De que maneira a oferta ou escassez de alimentos influencia na produção dos pombos? Em locais onde há fartura, ocorre o aumento da reprodução e, portanto, o aumento da população. Se há escassez, a população de pombo ela vai estar se mantendo em equilíbrio. Então, se você está aí alimentando os pombos, quanto mais você alimentar, mais pombo vai vir. Então, pode vir mais doenças. Então, você tem que ter o máximo de cuidado. Então, se você não está aí alimentando, eles vão estar se afastando de perto de sua casa. Então, você vai estar evitando aí essa proliferação. Que tipo de alimentos consumidos pelos pombos na natureza contribui para o equilíbrio no meio ambiente? Então, eles têm a função de equilibrar a natureza, enquanto a questão, os pombos eles costumam se alimentar de grãos, frutos e insetos. Então, quando eles se alimentam de grãos, frutos e insetos, eles estão contribuindo para o equilíbrio do meio ambiente. Então, não dê comida aos pombos, eles devem aí estar se alimentando de frutos, grãos e de insetos, para que evitem que esses insetos vá parar na sua casa. E o número 6, os lugares que os pombos procuram para se abrigar e fazer seus ninhos nas cidades têm alguma relação com suas fontes de alimentação? Sim, eles se abrigam e constroem seus ninhos em locais altos, como prédios, torres de igreja, forros de casa e beiras de janelas, por serem pontos de observação em sua vizinhança, fonte de alimento. Então, esta resposta do número 6, você estava encontrando ela na página 294, no terceiro parágrafo. Então, quanto mais a gente tá abrigando, fazendo com que esses pombos procurem se abrigar, fazendo ninhos aí nas suas casas, em locais altos, melhor para você, quanto mais você evitar, melhor para a sua saúde, tá, gente? Não é legal a gente estar aí fazendo essa ajuda aí para os pombos. Não, pelo amor de Deus, não vão estar dando alimento aí para esses pombos, não, para que evite ao máximo que eles vão perto da sua casa e você acaba adoecendo, tá?